Olá, tudo bem? Vamos a mais um assunto bem complicado, de difícil discernimento e entendimento. Aqui cada um aqui, teólogo, estudioso da palavra de Deus, que gosta de examinar a palavra, tem entendimentos variados, como alguns teólogos arminiano e de outras linhagens de teologia, acredita em várias correntes aqui ou interpretações. Alguns acreditam que essa guerra que está registrada em Ezequiel 38 e 39 vai se dar após o arrebatamento. Outros interpretam e creem que vai ser antes do arrebatamento. E nós temos aqui uma posição. Eu creio que essa guerra de Ezequiel 38 se dará antes do milênio, antes do arrebatamento. Nós temos nomes como Gog, Magog, temos menção também em Apocalipse 16:16, temos também em Apocalipse 20, versículo 7 a 10, ali Gog, Magog representando os ímpios. E nós temos essa batalha, essa guerra, também onde leva o nome de Gog e Magog, em Ezequiel 38. E nós vamos falar um pouco acerca dessa profecia de Ezequiel 38 e 39. Não querendo aqui fazer com que você creia ou que o seu discernimento seja igual ao meu, mas vamos a uma luz, dessa profecia. Lógico que nós não conseguiremos detalhar aqui e nem esgotar esse assunto, mas pelo menos teremos uma luz da interpretação dessa palavra. E o interessante aqui é que cada um de nós possamos nos voltar para o Senhor, reconhecer, reverenciar e estarmos sendo reconhecedores da soberania de Deus, para que toda a humanidade conheça e saiba que Deus, Ele é o único Deus e que guarda o seu povo e que faz como Ele quer e no momento que Ele quer. Ele faz a ferida, Ele cura a ferida. Deus, na sua soberania, Ele já tem tudo para que Ele seja exaltado
e que todas as nações, toda a humanidade, todos os povos possam reconhecer a soberania do Eterno. Ezequiel 38 e 39 é uma profecia, né? E nós temos aqui a revelação de um conjunto de nações, né, profetizado que vão invadir, né, a terra de Israel, ou vai espremer, cercar, né, Israel para tentar invadir e saquear, destruir o povo de Deus, Israel. Nós temos Ezequiel 37, que fala da restauração e do restabelecimento de Israel. E nós temos aqui Ezequiel 38, do 5 ao 6, que fala das nações que entrarão em guerra contra Israel. Primeiro nós temos a Pérsia. Se nós formos olhar hoje, o Irã, né, que está em guerra contra Israel. Mas nos versículos 5 e 6 nós temos a Pérsia, em primeiro lugar, que hoje, né, está em guerra contra o povo de Deus, né, Israel, que é o Irã, que é a raiz, o foco, né, da guerra, de onde inicia a escalada. E em segundo, nós temos etíopes, né, o Egito, um povo de Cush, um antigo reino que se localizava na região da Núbia, ao sul do Egito, né, um território da atual Etiópia e Sudão. Cush é um dos filhos de Cã e seus descendentes, né, que é parte do exército de Gog, que invadirá a Israel nos últimos dias. E em terceiro, nós temos Put, que é uma nação, um povo associado à Líbia, né, da antiguidade. Put é um aliado de Gog, líder de Magog, né, na guerra contra Israel. E nos últimos dias. Put é o nome, né, de um homem, como de uma nação, né, nome de um homem, de uma nação também, antiga, né, a antiga Líbia, que se une, né, a Gog. Em quarto lugar, nós temos, ou dizendo assim, a quarta nação, nós temos Gomer, é um dos filhos de Jafé, descendente de Noé, né, e suas terras são associadas ao norte, estão associadas ao norte da Europa. E nós temos, assim situando, né, no versículo de número 6, de Ezequiel 38, Togarma, né, que é um dos descendentes de Jafé, filho de Gomer, né, aliado de Gog e de Magog, que é líder, né, um líder poderoso, que liderará, né, um ataque ou o ataque a Israel, né, que é vindo do norte, parte de uma nação, né, que se ajuntará a Gog em sua invasão, né, a nação de Israel. Agora, desde o início de Israel como nação, ou desde os inícios, né, o inimigo ele sempre tentou
impedir que o plano de Deus se cumprisse. Ele sempre levantou, sempre tentou destruir o povo de Deus para impedir que o plano de Deus se cumprisse, mas foi sem sucesso. E até nos dias de hoje, todas as investidas que uma nação investe para invadir, para arriscar Israel do mapa, são investidas para poder impedir o plano de Deus acontecer. Mas todas essas investidas são sem sucesso. Eles não conseguem. Porque Deus, na sua soberania e no seu plano, Ele guarda o seu povo e tudo que Ele tem, ou que já tem sido profetizado, vai acontecer. Porque o que é profetizado é a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Então não há quem possa impedir. Né? Não há quem possa impedir. Assim como será nos últimos dias, né? Mas vai ter mais uma investida do inimigo contra o povo de Deus, os judeus, como está escrito lá em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, onde eu creio que Ezequiel 38 e a guerra de Gog e Magog em Apocalipse 16, 16 e Apocalipse 20, versículos 7 a 10, são guerras, né, separadas, são distintas. Ainda que leva o nome, mas em Apocalipse, Gog e Magog, ou seja, é uma representação do mal contra a nação de Israel, né? Então, todas as tentativas foram para impedir que o plano de Deus se cumprisse, mas todas elas foram e estão sendo sem sucesso. As tentativas, né, contra Israel já foram profetizadas pelo Senhor, né, através dos profetas de Jerusalém, desde os tempos passados, como nós vemos em Ezequiel 38, versículo 14 a 17 e 39, versículo de número 8. Tudo para que todas as nações saibam, né, da soberania de Deus, para que o Senhor possa ser reverenciado, possa ser adorado e possa ser reconhecido por todas as nações como povo ímpio, como povo, as nações em gerais, né? Em geral, possa reconhecer e saber, e Deus possa ser glorificado através, né, do seu plano. Também nós temos, né, esse objetivo dessa profecia da guerra, né, que a gente poderia até dizer que está acontecendo em Israel. Embora nós não paramos para prestar atenção, nós prestamos atenção somente nos estragos, nas mortes. Mas se nós observarmos bem, nós vamos ver que Deus está sendo glorificado, o nome do Senhor está sendo notado por muitos povos, e tem muita gente que em meio a essa guerra está rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então é para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Aí a gente tem que olhar um pouco pelo lado espiritual para que a gente possa enxergar que essa guerra tem proporcionado uma glorificação ao nome do Senhor. Portanto, Israel, quanto eu e você, nós precisamos seguir confiante no livramento de Deus, porque tudo que está profetizado não tem como eu e nem você, ninguém mudar, mas vai acontecer do jeito que está profetizado. Ezequiel 38,
Nós vamos... Deixa eu só pegar um exemplar da palavra de Deus aqui. Deixa eu usar a minha biblioteca aqui que eu quero fazer menção. Eu quero fazer menção da palavra do Senhor. Pronto. De volta aqui. Peço aí a sua compreensão mais um pouquinho, sua atenção, né? Porque eu quero abrir aqui a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo de número 38. Versículo aqui, Ezequiel 38. E no versículo de número 14 a 17, que diz assim: Portanto, profetiza ao filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virá, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalos, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirá contra meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizarão largos anos que te traria contra eles? Então aqui está o escrito, né, a qual não tem como eu e nem você, nem outra nação nenhuma mudar o que está profetizado, que é a soberania de Deus, com um propósito. Eu e você precisamos seguir firmes no Senhor, crendo no livramento de Deus, né? Quanto também o povo de Israel tem que ter essa confiança, porque está profetizado, ainda que está acontecendo essa guerra, ainda que nós temos visto e vamos ver muitos países ou alguns países recuando e tentando promover a paz para acabar com a guerra, mas é Deus quem fisga o inimigo do povo dele e traz para poder guerrear contra Israel. Por quê? Porque Deus vai dar o livramento, né? Todas as nações que levantar contra Israel vai ser aniquilado, vai ser destruído. E assim Deus faz-se conhecer a sua soberania, o seu poder, né? Para que todas as nações ímpias e todos os povos saibam que Deus é Deus e que guarda e que livra o seu povo, e que todos que levantam contra o povo de Deus vão cair, e o Senhor será glorificado nessa batalha. E vale a pena a gente salientar aqui que isso acontece e nós precisamos estar atentos e confiando no livramento de Deus, porque o Senhor vai ser reconhecido por todas as nações e povos, e logo em uma época eminente, que eu não sei o dia nem a hora e nem você sabe, somente Deus sabe, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Então, é guerra, algumas coisas que acontecem e está profetizado antes do arrebatamento da igreja. Né? Já a batalha do Armagedon, né? Profetizado lá em Apocalipse, depois do arrebatamento, depois de um tratado de paz e antes do milênio, que vai acontecer. Aí lá vai ser
as nações, né, que vai vir contra o povo de Deus. Nós temos também mais um texto que nos prova que já foi profetizado, né, desde os tempos passados, e o momento, né, a hora nós temos também Ezequiel, capítulo de número 39, versículo de número 8. Nós vamos estar lendo também e já vamos encerrar essa parte para que não fique muito extenso. Então, 39 de Ezequiel, versículo 8, diz assim: Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado, né? Esse é o dia de que o Senhor tem falado, né? Ou tem profetizado que, desde os tempos antigos, que o que nós estamos vendo hoje estaria acontecendo, e o dia é esse, em que as nações cercam Israel, algumas diretas, outras indiretas, mas nós vamos ver que o que foi profetizado desde a antiguidade pelos profetas de Deus que está em Israel profetizaram, e não tem como adiar, não tem como mudar, vai acontecer. Mas é um alerta para mim e você continuar crendo no Senhor Jesus, no seu livramento, e que Ele é quem nos garante a nossa vitória. Amém? Então, até aqui, Deus tem nos ajudado e nós vamos encerrar e vamos passar para outra parte.